Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos os nossos amados e preciosos irmãos para orarem juntamente conosco. Quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. Vamos orar então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, com essa grande congregação espalhada por todas as partes, essa congregação virtual que nos ouve constantemente, diariamente, ó Pai, e que amam esta mensagem, amam a mensagem do profeta de Deus. E aqui estamos nós, Senhor, unidos em companheirismo para ouvirmos a Santa Palavra
e adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade. Pai bondoso, eu peço ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e também, Senhor Deus, pedimos a inspiração divina para realizarmos esse trabalho agora, nesse momento, para a tua bendita glória, Pai. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos, a escritura que nós vamos ler está no livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 26. E nós, enquanto vocês procuram em suas Bíblias, vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado aqui pelo portal da Mensagem Revelada, de segunda a sábado, e também é reprisado simultaneamente pelos nossos grupos de WhatsApp. E qualquer irmão que desejar fazer parte desse grupo ou de um dos grupos é muito bem-vindo. E também, meu amado irmão, minha amada irmã, nós gostaríamos de pedir a vocês, se vocês amam este programa, esta mensagem, se você gosta, então não se esqueça de se inscrever no canal. E também não esqueça de clicar no joinha, porque dessa maneira o YouTube vai impulsionando os nossos vídeos cada vez mais e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção de Deus, assim como nós também já fomos alcançados. E dito todas estas coisas, então agora, ainda em tempo, lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Se você reside próximo a um desses dois endereços que nós citamos, venha adorar conosco. Você será muito bem-vindo. Certamente a tua presença será uma bênção para nós. E cremos também que você sairá abençoado e voltará abençoado para a sua casa. E dito todas estas coisas, então, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Leiamos então. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente,
que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Amém. Somente até o versículo 30. E agora, queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir agora para a nossa edificação espiritual e para a glória de Deus tem por título Ó Gólgota. E quem canta esse belíssimo louvor é a saudosa dupla Dico e Rosinha. E nós vamos ouvir esse louvor então, e depois que o tivermos ouvido, nós voltaremos para darmos continuidade à meditação da palavra, ao estudo da palavra. E nós estamos estudando agora, nesta série de programas, a mensagem Poder de Deus para Transformar. Vamos ouvir então, para a glória de Deus. Ouçamos e meditemos. Quando a esperança da vida se foi aqui no mundo de horror, e anos de força e saúde perdi em um sonho enganador. Minha alma em trevas andava aqui pra morte eterna sem fim, quando do Gólgota ressurgiu uma luz gloriosa pra mim. Ó Gólgota, ó Gólgota, aonde os aflitos no seu coração recebem paz, salvação. Por isso do glória ao meu Jesus, por Gólgota. Quando eu cheguei perante a cruz, meu fardo ele tirou. Na alma raiou a celeste luz, pois ele perdoou e salvou. Agora um raio de gozo e paz transborda meu coração, e sua graça me satisfaz, não há mais condenação. Ó Gólgota, ó Gólgota, aonde os aflitos no seu coração recebem paz, salvação. Por isso do glória meu Jesus, por Gólgota. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus receba para si esse louvor, para a sua bendita glória. E agora, queridos, vamos então aqui dar continuidade na mensagem que nós já citamos, o poder de Deus para transformar, a partir do parágrafo 53. Venham comigo agora atentamente para aprendermos mais um pouco das coisas que nós temos já aprendido aqui no decorrer de todas as nossas programações, não é? Leiamos então a partir do 53. Deus colocou sobre isto para controlar toda a sua grande criação aqui na terra, seu filho e a noiva de seu filho Adão e Eva. Deus era o pai de Adão
e Adão era o filho de Deus de acordo com as Escrituras. Ele era o filho de Deus. E Deus fez a ele uma adjutora, tirando do seu próprio corpo talvez de uma costela acima de seu coração, para que então ela pudesse estar próxima dele, e fez para ele uma companheira. Realmente ainda não era a sua esposa, não, mais do que era o homem ainda. Ele simplesmente havia falado isto. E aí está de onde vem o problema. Satanás a encontrou antes de Adão achá-la. Então, era simplesmente sua palavra que ele havia falado. Eu digo isso, eu não quero gastar muito tempo nisto, mas alguns de vocês podem ficar um pouquinho confusos, especialmente algumas das pessoas lá no sul. Parecem encontrar só uma pequena confusão na mensagem que eu tenho de Deus hoje para as pessoas, que é a respeito da semente da serpente. E eu vou voltar para casa, o Senhor permitindo, em um desses dias para Jeffersonville. Eu quero uma mensagem de 6 horas, mais ou menos, e acertar tudo isto, vem? Então, isso será colocado em ordem para que vocês saibam a respeito do que estamos falando. É o assim diz o Senhor. Isto é tão verdadeiro como foi quando isto viu nossa irmã Florence antes dela partir. Muitos anos. Vem, isto é a verdade. E agora nós talvez esteja mal entendido. Se alguém chegasse para mim como algo contrário, eu mesmo interpretaria mal aquilo. Eu não gostaria de criticar o que qualquer um diz. Não estamos para criticar um ao outro. Não sou culpado de fazer aquilo. Eu agradeço ao Senhor. Eu tenho criticado o pecado e a incredulidade, mas não uma pessoa individualmente. Vem, nós somos irmãos e irmãs lutando. Estamos indo para onde a irmã Florence foi ontem de manhã. Vem, todos nós temos de chegar desta maneira, e não é o meu propósito a tentar criticar um irmão ou irmã que não concorda com você. Não, longe esteja isso de mim, eu fazer isso. Eu não creio que você alguma vez encontrará uma fita que eu alguma vez citei o nome de qualquer pessoa, sendo que já senti que muitas vezes a pessoa estava errada, mas isto é entre ela e Deus. Mas o que há de errado na maneira do pecado é más interpretações. Às vezes não é mesmo nem pecado,
é simplesmente uma má interpretação do povo. E eu creio que cada um de nós temos o direito para nos expressar ao nosso entendimento. Agora, este grande Criador havia estabelecido o seu filho que criou. Agora, Adão foi o seu primeiro filho que criou. Jesus foi o seu filho unigênito. Vem, ele foi gerado por uma mulher, porém, Adão foi diretamente da mão de Deus na criação. Agora, os quartéis generais com seu filho e a noiva de seu filho, sobretudo, isto parecia tão perfeito. Havia um homem, o cabeça de tudo isto, seu próprio filho e sua noiva. E cada semente era perfeita, as palmeiras e os carvalhos e a grama e os pássaros, os animais, e tudo estava em ordem perfeita com o mandamento de Deus. Não mude, sua natureza produz conforme sua espécie. Cada semente, carvalho nunca se perverte para ser um mamoeiro. Vem, palmeira não se perverte a outra coisa, mas cada semente conforme sua espécie. E ele observou isto através dos tempos. E ele havia falado a palavra, e seu grande poder criador formou estas coisas que crescem, e até mesmo o homem e a mulher. E eles eram o cabeça porque eles eram superiores a todas as outras raças. E ele os colocou também sob o cuidado da mesma coisa que ele colocou as árvores, animais e assim por diante. Sua palavra, eles não devem nunca, por meio algum, romper a palavra. Eles devem permanecer ali. Nunca tire nada dela ou adicione qualquer coisa nela. Você deve viver através desta palavra. E contanto que aquela criação tivesse existido daquela forma, a irmã Tchekirian não teria que ter ido nesta manhã, contanto que aquilo tivesse permanecido daquela maneira, a grande economia de Deus. Bendito seja Deus. Ele está dizendo aqui que se o plano original de Deus não tivesse sido alterado pelo homem, pela mulher e assim por diante, nós nunca teríamos que ir para o lugar onde a irmã também teria ido. Quer dizer, nós nunca morreríamos, nós viveríamos aqui eternamente, sem morte, sem dor, sem enfermidade, sem hospitais, sem cemitério, sem nada, não é? Muito bem. É no que cremos que somos dirigidos. Estamos voltando àquele ponto, àquele lugar, onde? Aquela sétima manhã, quando Deus olhou sobre tudo isso e Ele disse: é bom, eu estou contente com isto, sim, eu estou feliz por ter feito isto.
e está tudo agora sob controle, e tenho colocado diferença entre meu filho e sua esposa, que eles os farei líderes de tudo isto, para que eles vigiem tudo isto e vejam se está tudo certo, que tudo produza conforme sua própria espécie. Agora, ele tem o poder para fazer aquilo. Então, Deus disse: bem, se tudo está bom e não pode ser nada mais, porque é o meu próprio desejo, é a maneira que eu desejo isto. E eu falei isso daquela maneira, e minhas palavras trouxeram isso exatamente da maneira que eu queria isso. E aí isso está. Tudo é bom. Então a Bíblia diz: Deus descansou no 7º dia de todas suas obras, e tudo sob controle, para produzir conforme sua espécie. Agora recordem, produzir. Quando ele coloca a semente na terra, a semente só pode brotar com o poder da vida nela, para transformar isto de semente para uma planta, ou seja, o que fosse seu poder transformador. Agora, Deus colocou a semente ali com potenciais, que isto seria o que ele dissesse que seria, e contanto que isto permanecesse em sua categoria correta. Isso seria exatamente o que Deus disse que seria. Isso tinha que ser daquela maneira, porque ele fez isso daquele modo, e fez um canal que qualquer coisa que permanecesse seu canal em sua linha da palavra, isto terá que produzir exatamente como sua palavra disse que isto faria. Isto não pôde mover dali, está canalizado corretamente, e então, contudo, na confiança do seu próprio filho, isto seria daquela maneira. Então Deus disse: tudo é bom. Então eu simplesmente descansarei, e cada uma daquelas sementes tem poder nela mesma para se transformar na espécie que eu desejar que ela seja. É isto que deve ser, porque eu dei a cada semente o poder transformador para produzir de si mesma em seu potencial, agora para fazer de si mesma o que eu desejar que ela seja. Deus nunca mudou, exatamente o mesmo ontem como ele foi. Então, se Deus determinou fazer algo, ele o fará. Nada fará com que ele pare, ele o fará. Agora, depois de estar tudo bem e colocado em ordem, Deus sentiu seguro agora que tudo isto estaria certo. E então, quando ele sentiu, então veio o inimigo. Deus deu poder para transformar,
e eu vou chamar este sujeito com poder não para criar outra vez, mas ele tinha poder para deformar, não transformar, mas para deformar. Agora, qualquer coisa deformada é tirada do seu estado original. Está havendo algo de errado com isso. Bendito seja Deus. Alguns anos atrás, na ronda, subindo pelos milharais, eu pensava, ali havia um galho que havia saído de uma árvore e tinha caído sobre um talo de milho. E o talo estava tentando o seu melhor para crescer reto, como ele tinha que ser, mas ele estava deformado porque algo havia acontecido e o galho estava em cima dele. Então nós encontramos a trepadeira selvagem no campo, que muitos de vocês, homens aqui, e talvez algumas de vocês mulheres, se você é de Kentucky, as mulheres usam a enxada ali da mesma forma como os homens saem para o campo com uma enxada. Nós chamamos de velha enxada, pescoço de ganso, e arrancamos as trepadeiras selvagens, pois se você não arrancar aquelas trepadeiras onde o milho estava na fileira assim, então a trepadeira alcança e se agarra naquele milho e vai se enrolando nele gradualmente, tão fácil, tão astutamente, que você facilmente diria que aquilo estava enrolando. E finalmente aquilo fica forte e mais forte e puxa aquele milho até ele ficar deformado. Puxa contra si mesma e enrola ao redor de sua própria trepadeira, o deformando do que era para outra coisa. Mesmo assim é milho, porém é um milho deformado. E todos ainda somos a imagem de Deus, mas alguns são tão deformados como filhos de Deus, que andam contrário à sua palavra, e só seu caminho que ele nos deu e proveu para que andássemos estabelecendo algo, o mundo nos torce do caminho e nos puxa para mais perto dele e para longe daquela reta estreita. É a faixa que ele nos plantou para sermos filhos e filhas de Deus. O pecado tem feito esta coisa maligna para os filhos e filhas de Deus, o deformador. Eu sei que isso parece ser muito estranho falar sobre isso dessa maneira, em deformar, mas isso é o que ele era. Ele deformou ou perverteu. Pervertido significa ser mudado, feito algo diferente, e deformar é a mesma coisa, que isso tem sido trazido
e deformado e feito de outra maneira, ainda continua sendo a mesma semente, mas está deformada. Nós descobrimos que este deformador também teve o mesmo tanto de tempo para deformar como Deus teve para transformar. Agora, ele plantou sua semente ou nunca plantou sua semente. Ele, no jardim do Éden, desde aquele tempo, ele tem tido 6.000 anos deformando. Este é o diabo, o inimigo, né? Tomou 6.000 anos deformando a semente de Deus, a palavra de Deus, para deformá-la, fazer dela algo diferente. Quando ele, a primeira vez que Eva lhe deu ouvidos, ele disse uma pequena frase. Nós vamos parando aqui no parágrafo 72. Lemos o 71 e agora, permitindo o Senhor, em nosso próximo programa, nós daremos prosseguimento a partir do parágrafo 72. E agora eu convido a todos os meus irmãos para nós orarmos juntos a oração da fé. Se você está enfermo, necessitado, ore por você e também pelos irmãos. Se você não tem nenhuma necessidade, então ajude-nos a orar pelos outros que estão precisando de ajuda de Deus. Orem comigo então. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós mais uma vez nos aproximamos do Senhor em oração agora, ó Pai, com nossos olhos fechados e suplicando a bênção, a misericórdia do Senhor em favor de cada um. Pai bendito e santo, estende tuas mãos santas e poderosas para curar as doenças, para libertar de todos os males as famílias, os pais de família, as mães, que possam ter a bênção do Senhor em suas vidas, que não falte o pão de cada dia nos lares, que o pai de família não falte emprego para ele trazer o sustento para a sua casa, para os seus filhinhos, ó Pai. Deus de misericórdia, abençoa cada jovem, cada criança, cada velhinho, que cada bebezinho, ó meu Deus, que cada um receba do Senhor a bênção que precisa, que cada um necessita. Pai bendito, nós pedimos isto em favor daqueles que estão orando agora, desde aqui, deste estúdio onde estamos falando, até mesmo o último irmão que esteja ouvindo, a última irmã, que sejamos todos ajudados, abençoados, Senhor. Pai de misericórdia, e também essas roupas que estão diante do Senhor, esses lenços, nós pedimos que o Senhor derrame sobre elas a unção do Espírito Santo, através da cura divina, que eles possam ser ajudados, ser libertados, e que o Senhor tire de cada pessoa a opressão maligna, que Satanás não tenha o poder de deformar a vida de um cristão, ó Pai, a fé de um cristão, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, meu Pai, e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre, Senhor. Amém, amém, meu Pai amado. Graças a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos, nós chegamos ao final do nosso programa e, permitindo o Senhor, nós estaremos juntos novamente em nosso próximo
programa, ó Pai. Então fiquem todos com Deus, na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todo mal se afaste, seja afugentado de cada vida, e que o Senhor fique com todos nós também. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos isto ao Senhor. Deus abençoe a todos e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.